Então existe um deputado na nossa querida Brasília que teve a brilhante ideia de cancelar, proibir a venda de jogos violentos em função das coisas que estão acontecendo no nosso país. Pessoal, tem muita coisa acontecendo no nosso país nesse momento, bem séria, muita coisa acontecendo de forma simultânea, tá todo mundo meio perdido sobre o porquê que essas coisas estão acontecendo. Eu estou vendo muita desinformação, para variar, acontecendo também durante o decorrer dessas coisas todas. Muita informação equivocada, tanto de profissionais da área de saúde como um todo, e, enfim, não esperava menos da nossa classe política, da maioria, pelo menos, dos membros da classe política, que tentam resolver problemas complexos com soluções aparentemente simples, como se fosse uma questão de equidade. Se eu tiro um negócio daqui, eu resolvo o problema lá. Então chegou até mim essa informação aqui, desta reportagem que está aqui, ó, tá apontando para o lado certo aqui agora, que este deputado teve essa ideia. Então eu vou ver essa reportagem aqui junto com vocês agora, vou ler o conteúdo dela, porque eu não vi ainda, só peguei ela no site Metrópolis ali, porque essa notícia chegou até mim, eu vi algumas thumbs por aí, aí pensei em ler a reportagem. E acrescentar o que eu realmente acredito que poderia resolver esses problemas que nós estamos vivendo, entendendo a natureza complexa deles, de fato, não trazendo uma solução simples. Eu fiz um vídeo sobre isso recentemente também, foi o último vídeo que eu botei aqui no canal. Estou tentando evitar falar sobre esse tema, mas como estão aparecendo mais coisas no nosso país nesse sentido, nós precisamos, pelo menos, tentar trazer um pouco mais de informação que faça realmente sentido para isso que está acontecendo. Vou colocar aqui, ó, no izinho o vídeo que eu fiz da última vez, tá bom? Após ataque à creche, Zé Trovão pede que Lula suspenda jogos violentos. O deputado Zé Trovão quer que o governo Lula suspenda jogos violentos no Brasil após o boato de que o autor de crime de Blumenau jogaria videogame. O deputado bolsonarista Zé Trovão, do PL, pediu ao governo Lula que jogos eletrônicos com conteúdo violento sejam suspensos temporariamente no Brasil por 30 dias. O pedido foi feito ao Ministério da Justiça na segunda-feira, no dia 10, e cita o boato de que o autor do ataque à creche de Blumenau na semana passada jogaria videogame. Sugere a suspensão do prazo de 30 dias dos jogos eletrônicos que incitem comportamentos violentos, bem como sua venda até que se conclua a investigação sobre a motivação do ataque da creche de Blumenau. E aí acabou a reportagem? Não, tem mais um pedacinho aqui, ó. A suposta ligação do crime com jogos eletrônicos surgiu na internet e não foi confirmada pela Polícia Civil de Santa Catarina. Pelo contrário, não foi encontrado nenhuma relação com jogos eletrônicos no celular do terrorista. No pedido, o deputado pede ainda que o Ministério da Justiça investigue a relação entre os jogos eletrônicos que incitam a violência para identificar possíveis medidas que previnam a venda e uso deles. Meu senhor... Vamos lá então, gente. Primeiramente, vamos pegar esse trecho aqui, ó. Este trecho aqui, ó. Jogos eletrônicos com conteúdo violento. Como é que tu definiria isso, Zé Trovão? O que é um jogo violento? Plants vs Zombies é um jogo violento. Tem violência, tem inimigos se atacando ali, etc. Mortal Kombat é um jogo violento. Tem sangue, tem porrada, tem trocação de soco e etc. É que a gente parte do pressuposto para definir o que é um jogo violento. Eu não sei se o senhor sabe, por exemplo, também, tá? Mas existe uma etiqueta na capa dos jogos que tem a idade ali recomendada para que a pessoa tenha para fazer o uso, para que ela jogue. Todos os jogos têm isso. Se tu vai pegar um jogo ali, tanto na Steam quanto um jogo de PlayStation, por exemplo, ali, ou de Xbox, tem ali a idade recomendada. Então, assim, o que é o jogo violento? Como é que a gente definiria isso? Sinceramente, eu não consigo também ter a ideia de que o governo teria a capacidade para definir isso. Eu tenho muita descrença sobre o funcionamento assim, da nossa classe política como um todo. Então não acredito que o governo teria a capacidade nem a mão de obra para definir isso no primeiro momento e aí fazer essa retirada do mercado. Agora, a outra coisa que me deixa assim ainda mais descrente dessa ideia desse deputado é o seguinte: ele baseou toda a ideia dele, do que ele está falando ali, num boato. Ele não se confirmou isso. Não se confirmou que essa pessoa de Blumenau, que cometeu esse ato terrorista, teve ligação ou tem ligação com jogos eletrônicos de alguma forma.
Então, assim, tu tá baseando toda uma premissa de que o governo vai censurar uma série de coisas numa ideia de que talvez o cara tenha uma ligação com jogos eletrônicos. Então, assim, ó, essas duas coisas já fazem esse raciocínio todo ele não se manter, na minha visão, tá? Agora, vamos para outra parte que realmente importa do porquê que essa medida seria ineficaz, mesmo que essa pessoa tenha ligação com jogos eletrônicos violentos, tá bem? Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes nos meus vídeos. Eu fiz um trabalho sobre isso há alguns anos, foi meu trabalho de conclusão de curso na área de psicologia, porque eu gosto muito de jogos eletrônicos, sempre quis entender, mas então eu fiz um trabalho de pesquisa sobre isso para ver a correlação desses comportamentos violentos e os jogos eletrônicos violentos de forma geral. Eu fiz esse trabalho, eu fiz uma pesquisa sobre isso. O resultado dela, até vou colocar aqui, ó, no izinho também o vídeo da época, foi que é uma causa multifatorial. Então, basicamente, o resultado desse trabalho que eu fiz, e eu sei que não é uma coisa assim definitiva, tá? Não é porque eu fiz esse trabalho naquele período que talvez esses dados não possam mudar com o passar do tempo. E lembrando que eu não sou um pesquisador, tá? Eu só sou um psicólogo clínico, que é o que eu gosto de fazer mesmo, mas os resultados que eu encontrei na época diziam que o seguinte, não é somente o consumo de um tipo de mídia com conteúdo violento que faça esse tipo de coisa acontecer. Os seres humanos, eles não são tão influenciáveis a esse ponto de ter simplesmente uma única coisa que causa lá esse efeito, a pessoa adota esse comportamento. Não é assim que funciona. O trabalho mostrou que se a pessoa consumir vários tipos de conteúdo de violência, não somente em jogos, mas em música, TV, seriado, ela sofre a violência em casa. Ela sofre a violência da família, ela sofre a violência na escola, ela sofre a violência do meio no qual ela está inserida. A probabilidade dessa pessoa desenvolver esses comportamentos, ter essa postura desse jeito, e aí eu nem estou entrando na parte do temperamento da pessoa, que é inato e não tem nada a ver com a forma que o mundo trata ela, isso pode ser que aumente esses comportamentos. Então não é uma causa assim, nesse sentido de correlação e consequência. Não é simplesmente porque a pessoa consome jogos violentos que ela vai adotar esses comportamentos. É só pensar um pouquinho, é só pensar 10 segundos sobre isso que tu vê que não faz sentido. Se todo mundo que consumisse esse tipo de conteúdo adotasse os comportamentos que nem essa pessoa que fez o que fez em Blumenau, nós teríamos um problema muito grande, porque se tu pesquisa um pouquinho só, não precisa ser muito, tu vê que a quantidade de jogadores com o passar dos anos está sempre aumentando. E como é que o nível de violência global tem diminuído? Me explica isso não faz muito sentido, né? Se tu pensar um pouquinho assim, uma coisa junto com a outra. Só que o que acontece? Essas pessoas que estão no poder lá de tentar proibir ou permitir coisas no nosso país, elas não fazem esse tipo de raciocínio. Existe todo um posicionamento assim por trás em termos políticos que eles visam, na minha visão, uma questão de ganho próprio nesse sentido. Não é bem assim por realmente ver o que é melhor, o que é pior, o que faz sentido para a população brasileira. É uma coisa só de manter um posicionamento político ali e aí continuar alimentando a sua base eleitoral e etc. Eu tenho esse discernimento disso. Só que o que acontece? Tendo em vista isso, que essa pessoa tem os seus próprios interesses pessoais ali, a medida em si ela não funciona, ela não vai funcionar, porque não é essa a raiz da questão. A raiz da questão é que nós temos que melhorar como sociedade como um todo. É o que eu falei no vídeo passado que eu coloquei aqui. Nós temos que melhorar a qualidade do tecido social como um todo, uns com os outros. Parar de continuar sendo um país hostil com os seus próprios habitantes, com o seu próprio povo. Isso precisa diminuir, isso precisa parar, porque aí esse tipo de coisa não vai ter motivo para surgir. Vocês entendem? Tem toda uma questão também da parte de legislação, assim, nesse sentido, da parte penitenciária lá, que tem pessoas do direito que falam bem melhor do que eu sobre isso. Mas a questão de causalidade que esse deputado aqui está querendo impor, ela não vai funcionar porque ela não faz sentido e porque ela não vai funcionar de fato. Aí, quer ver uma coisa? Tu proíbe os jogos. Digamos que o governo tem uma super força e vai lá e consegue proibir todos os jogos que eles consideram violentos. O que impede essa pessoa de escutar músicas desse conteúdo violento, veja muitos filmes sobre isso, consuma fóruns na internet sobre esse tipo de conteúdo, ela alimente essa raiva que ela está sentindo por muitos motivos que nós não temos como saber quais são, ela encontre outras pessoas na internet que também sofrem as mesmas coisas que ela, etc, e isso se retroalimente em 4chan da vida, etc. E aí o que? Tu vai começar a proibir os sites também? Tu vai começar a proibir a pessoa de usar a internet? Vai começar a proibir as músicas?
Este não é o caminho para fazer isso. Uma boa sublimação nesse sentido, se a pessoa tem uma regulação emocional mais saudável, tá tudo bem a pessoa alimentar o seu desejo de violência por esse tipo de via. É até mais saudável que isso aconteça. O que não pode é ser só isso. Eu já falei isso em muitos vídeos aqui. A pessoa não pode só ter esse tipo de fonte de sublimação. A pessoa não pode fazer isso, porque aí ela não está trabalhando de fato essa raiva que ela sente, ela não está querendo melhorar, ela não está querendo entender o que está acontecendo. E aí, indo para uma outra ponta agora, além dessa questão mais global que eu falei, as soluções elas começam dentro de casa. É dentro de casa que começa. Os pais precisam saber o que os filhos estão pensando, o que os filhos estão fazendo. É trabalho das pessoas que cuidam desses indivíduos menores de idade, dessas pessoas de forma geral, ter este apoio dentro de casa. A criança que se sente desamparada ou que sofre algum tipo de violência psicológica ou física, ela pode ter uma resposta de raiva desse tipo, sim. Nós nascemos com essa capacidade de autodefesa do self, quando o self se sente invalidado, invadido de alguma forma. Vocês entendem? Tem que começar dentro de casa. É assim que começa. Não é um deputado de Brasília determinando o que tu pode jogar ou não que vai diminuir esse tipo de incidência. Isso não faz sentido nenhum. Se a pessoa chegou ao ponto de estar consumindo só jogos assim, por exemplo, ela não tem outras fontes, ela não tem amigos, não tem nada, alguma coisa levou essa pessoa até chegar ali. Ela não nasceu já com essas características assim nesse sentido. Vocês entendem? Ela pode ter nascido com um temperamento mais já raivoso, por exemplo. Tá? Isso pode acontecer. Mas a forma que a família cuida e a sociedade cuida dessa pessoa que vão determinar se isso vai acontecer ou não. Muito difícil chegar aqui para vocês e dar uma única razão pela qual essas coisas estão acontecendo no nosso país. É muito difícil fazer isso, até porque seria uma postura burra, de certa forma. Tá? Porque tenta imaginar o seguinte: a complexidade do ser humano ela nunca é causal assim. Não é uma coisa que produz outra automaticamente. Existem sempre muitas coisas acontecendo na nossa cabeça e na nossa troca com o mundo. Mas agora tenta entender o seguinte: imagina um povo que vive sendo hostilizado de diversas formas durante muitos anos. Vê impunidade acontecendo, vê muita coisa acontecendo em termos de violência todos os dias na sua vida, seja com a família dela, com ela própria, com outras pessoas. Imagina essa pessoa vivendo isso através até de gerações passadas viveram essa hostilidade, etc. O que tu acredita que isso vai produzir na população como um todo? Essa hostilidade que existe até social, às vezes, de nós uns com os outros. Com certas pessoas não se fala, com certas pessoas não se troca, com certas pessoas, etc. Tu vai criando o mecanismo para que esse tipo de indivíduo apareça. Se eles estão coordenados agora ou não, e etc., isso é uma questão que está fora assim, do meu conhecimento, mas aparentemente está tendo algum combinado nesse sentido, porque estão ocorrendo vários ataques assim. É por isso que eu falei no outro vídeo que nós temos que tentar ser melhores. Esses indivíduos, essas ações que estão acontecendo, são os resultados dessa hostilidade que a gente vive um com o outro há muito tempo já no nosso país. Bom, eu acredito que por enquanto seja isso, tá? Vocês até me desculpem por fazer talvez este vídeo com um pouco mais de raiva, assim, porque é o que eu tô sentindo aqui no momento em função disso. Eu tenho questões pessoais muito profundas com a área da psicologia e da saúde mental como um todo, e da área da saúde, com a própria figura do ser humano em si, né? O que é um ser humano. E me revolta muito ver esse tipo de notícia aqui que eu li com vocês, esse tipo de colocação que é feita, porque eu acredito que isso faz um reducionismo muito inadequado do que é uma complexidade de uma vida, que é única e não tem outra igual e por aí vai. Então, não é o intuito aqui dos meus vídeos eu estar fazendo conteúdo desse tipo, mas como tem muita coisa chegado até mim nesse sentido, com muita desinformação e muitas ideias erradas nesse sentido, que não vão produzir o resultado que a gente quer, eu senti que eu precisava me pronunciar nesse sentido. Então, para resumir, proibir, cancelar, dificultar o acesso, isso não resolve no longo prazo. O nosso país precisa de soluções de longo prazo, coisas para longo prazo. É assim que a gente cura toda uma nação traumatizada nesse sentido, tá? Não somente para tudo isso que está acontecendo conosco agora, mas para outras coisas que nós já vivemos enquanto população ainda. O sofrimento humano, de forma geral, o sofrimento em si,
ele faz parte do processo da vida como um todo. Mas isso não pode nos impedir de continuar, pelo menos, tentando acreditar que nós podemos ser melhores, uns com os outros e como país também. Tá bom? Então, pessoal, acredito que por enquanto seja isso. Vamos conversando sobre e é isso aí.